Então, vamos passar a palavra para o Jorge, que ele vai substituir a Rosana, que por um motivo de saúde da sua mãezinha não pôde estar conosco. Boa noite a todos. Hoje eu estou debutando com esse negócio desse microfone aqui, porque hoje eu não vou ligar se desmanchar meu cabelo. Eu nunca quis usar para não desmanchar o cabelo. É meio complicado, porque eu não estudei absolutamente nada, que eu não fazia ideia que a nossa companheira não pudesse vir hoje, né? Então, infelizmente, eu vou ter que fazer o estudo lendo a questão, que é a 257 de O Livro dos Espíritos. Essa questão tem o título Ensaio Teórico das Sensações dos Espíritos. Quer dizer, o espírito na erraticidade, né? Não é o espírito encarnado que trata aqui. Então diz assim: o corpo é um instrumento da dor. Se não é a causa primária desta, é pelo menos a causa imediata. A alma tem a percepção da dor. Essa percepção é o efeito. A lembrança que da dor a alma conserva pode ser muito penosa, mas não pode ter ação física. De fato, nem o frio nem o calor são capazes de desorganizar os tecidos da alma, que não é suscetível de congelar-se nem de queimar-se. Não vemos todos os dias a recordação ou a apreensão de um mal físico produzirem o efeito desse mal, como se fora real? Não as vemos até causar a morte? Esse início aqui, a gente já tem a ideia, né, que o Kardec está querendo passar, se é que é ele, né? É grande esse tema, Bessa. Eu até estranhei que era uma questão só, que a gente não grava tudo, né? É Kardec mesmo. Que o espírito desencarnado, ele não tem a percepção da dor. Ele pode ter a sensação daquela dor por algum tempo, mas o espírito na erraticidade não sente frio, não sente calor, não tem nada. Tanto é assim que nós temos notícia que o sol é o refúgio de reunião dos espíritos elevados, né? Já pensou se reunir no sol, no meio daquilo tudo incandescente lá, derretendo tudo? O espírito não tem essa problemática. Eu estou doido para me tornar espírito porque eu sinto um calor desesperado, eu suo que nem um condenado. E na erraticidade eu quero crer que eu tenha alguma elevação que seja suficiente para eu não sentir calor, né? Eu já me considerar um espírito livre dessas problemáticas de calor e de frio, né? Hein? Ah, tá bom, eu volto. Vou puxar o pé de vocês para avisar quando eu estiver lá, né? Então, o espírito na erraticidade, ele pode ter problemas conscienciais. Pode ter não, fatalmente teremos problemas conscienciais. Dos erros que cometemos, do mal que cometemos, do bem que deixamos de fazer, né? Porque o bem que deixamos de fazer é motivo de lástima. Porque nós nascemos para nos solidarizarmos uns com os outros, e se não praticamos esse mistério, nós vamos passar por dificuldades na pátria espiritual, que quando chegar lá, é por isso que eu costumo dizer, o espírita não tem medo de morrer, mas tem vergonha, né? Porque chegar lá e encontrar a consciência própria, acusando de tudo. Vamos ver aqueles amigos que um dia pensamos mal dele, que um dia desejamos mal a ele, com a consciência plena na nossa presença de que sabe que nós fizemos vibrações negativas a respeito dele. Então isso vai dar uma vergonha tremenda, né? É bem complicada a chegada no plano espiritual para espírito imperfeito, assim que nem eu, por exemplo, deve ser muito complicado, né? Mas vamos continuar lendo aqui a explanação do Kardec. Toda a gente sabe que aqueles a quem se amputou um membro costumam sentir dor no membro que lhes falta. Certo que aí não está a sede ou sequer o ponto de partida da dor. O que há apenas é que o cérebro guardou desta impressão,
Lícito, portanto, será admitir-se que coisa análoga ocorra no sofrimento dos espíritos após a morte. Então ele está confirmando aqui, né? O Chico fez até uma música interessante, né? Ele se refere a um membro, a dor num membro que já foi perdido, né? Isso é uma realidade. Eu tinha um amigo que, não sei se ele ainda está na Terra, porque há muitos anos que eu não vejo, ele caiu de um trem e teve o braço amputado pela roda do trem. Ele vivia reclamando de dor no braço que não tinha mais. Isso é um fato real mesmo. Quer dizer, a gente ouve na música, pensa que é cascata. A gente nunca perdeu nada, não sabe o que sente, né? Mas os amputados, eles, de um modo geral, costumam sentir a dor naquele membro. E no plano espiritual, o espírito tem essa sensação. Por exemplo, um espírito que morre atropelado, que desencarna atropelado, ele fica, se ele viu o atropelamento, ele fica com a sensação da dor, do impacto. Se bem que na hora do atropelamento não dói nada, viu, gente? Eu digo isso por experiência própria. Eu já sofri alguns acidentes, e todos os acidentes que eu sofri na minha vida, depois que eu me tornei espírita, é que eu fui refletir sobre eles. Eu não senti dor. O que eu cheguei à conclusão é que morrer não dói. Porque se eu tivesse morrido nesses acidentes, eu não teria sentido absolutamente nada. Eu só comecei a sentir dor algumas horas depois, né? Isso é um fato. Então, de repente, nem num atropelamento o espírito deva sentir essa dor. Mas, de qualquer maneira, mesmo ele se ele amputou a perna ainda encarnado, pode ser que na erraticidade, depois que ele desencarnar, ele continue sentindo algumas dores referentes a esse membro, mesmo porque ele vai ter a sensação que esse membro ainda falta nele, né? Só depois que ele se desvencilhar de todas as perturbações é que ele vai se ver com o corpo inteiro, integral, né? Porque o perispírito não perde o membro que foi amputado fisicamente. Ele aí, quando se desamarra das amarras, das perturbações espirituais inerentes a quase toda a passagem para o plano espiritual, ele vai se ver novamente íntegro. É muito comum a gente, na literatura espírita, o espírito comentar que ele, quando chegou na parte espiritual, ele rejuvenesceu, adquiriu toda a saúde, né? Porque ele pensa que ele sente o corpo perispiritual como sentiu o corpo físico, né? O perispírito é a carteira de identidade do espírito, tanto que o perispírito acompanha o espírito tanto na situação de encarnado quanto na situação de desencarnado. E evolui esse perispírito junto com a evolução espiritual. O perispírito de um espírito elevado, de um espírito elevado é tão depurado quanto o próprio espírito, né? Se confunde. Eu costumo refletir que tem corpo físico em outros planetas, que o corpo físico, o corpo material, é muito menos denso do que o perispírito nosso encarnado na Terra. Eu me fiz entender? Tem espíritos que são tão elevados que o corpo físico deles, na pátria espiritual em que eles habitam, é mais sutil o corpo físico do que o nosso perispírito de encarnados na Terra. Tem menos materialidade, porque a gente sabe que o perispírito ainda é matéria, apesar de nós não vermos nenhum espírito que está aqui presente, né? Nós não vemos, mas eles estão aqui presentes com seu perispírito, certamente, e nós não os enxergamos, porque para nós o perispírito que nos reveste o corpo espiritual ainda é invisível, ainda foge à nossa capacidade visual. Um estudo aprofundado do perispírito, que tão importante papel desempenha em todos os fenômenos espíritas, nas aparições vaporosas ou tangíveis, no estado em que o espírito vem a encontrar-se por ocasião da morte, na ideia que tão frequentemente manifesta de que ainda está vivo, nas situações tão comoventes que nos revelam dos suicidas, dos supliciados, dos que se deixam absorver pelos gozos materiais, e inúmeros outros fatos, muita luz lançaram sobre esta questão, dando lugar a explicações que passamos a resumir.
Quer dizer, Kardec só está dando fazendo uma análise preliminar, que agora é que vai resumir. E a gente falou ainda agora que o espírito tem sensação ainda dos sofrimentos que ele passou na Terra, né? Nós vemos, por exemplo, esses casos de tortura espiritual, esses casos de lapidação, como os romanos faziam com os cristãos antigamente. Evidentemente, aqueles espíritos mais elevados, quando chegavam na pátria espiritual, eles estavam liberados de qualquer amarra e não tinham essa problemática. Mas aqueles que eventualmente tivessem menos evolução, eles sentiriam ainda na pátria espiritual como se fosse presente aquele suplício, aquela dor causada pelo suplício, né? Eu me recordo, quando iniciei a doutrina espírita, eu iniciei num grupo de estudos. Lá eu morava em Angra dos Reis, né? Eu trabalhava na usina nuclear. E eu comecei a estudar com uma companheira que é muito conhecida na doutrina espírita, chamada Sônia Dias. E a Sônia era a nossa orientadora, né? Então a gente fazia numa mesma reunião, fazia estudo do Evangelho, estudo do Livro dos Espíritos, fazia prática mediúnica e tudo. E numa das práticas mediúnicas, compareceu um espírito através do médium apavorado, que ele não estava entendendo o que estava acontecendo com ele. Tinha acontecido um acidente na Rio Santos e ele não estava entendendo que ele estava vendo o corpo dele sem a cabeça e ele estava vivo, né? Aí ele foi levado, evidentemente, pela espiritualidade naquela reunião, que sabia que poderia ser esclarecido, né? Aí a Sônia, com a tarimba que ela tinha de doutrinação esclarecedora, né, ela conversou com ele, explicou, aí ele entendeu, ele achou fabuloso ele estar vivo depois de estar morto, né? Mas ele não sentia a dor, é aquilo que eu falei. Por que ele não sentia a dor? Porque foi instantâneo. E ele perdeu a cabeça, quer dizer, perdeu todo o centro de sentimento, né? Porque tudo está no cérebro. Se o cérebro foi decepado, foi seccionado do corpo físico, ele não sentiu dor nenhuma na hora da desencarnação. Por isso que ele não estava reclamando de dor, ele só estava era cismado porque que ele viu o corpo dele, via ele com o corpo inteiro e ao mesmo tempo o corpo lá no chão com a cabeça separada, né? É uma realidade isso que o Kardec está dizendo aqui. Agora é que ele vai falar realmente das sensações dos espíritos. O perispírito é o laço que a matéria do corpo prende o espírito, que o tira do meio ambiente, do fluido universal. Tudo é tirado do fluido universal. O nosso perispírito é tirado do fluido universal. Mas tudo que é criado no universo tem origem no fluido universal, né? Tudo. É como se o fluido universal fosse o próprio Deus, né? Eu costumo dizer, eles descobriram esse tal de bóson de Higgs, né? Para mim eles descobriram foi o fluido universal, né? Tanto é que eles estão tendo dificuldade, que eles identificam, mas quando eles voltam para analisar, já é diferente do que era. Porque o próprio pensamento nosso modifica a composição do fluido universal que está ao nosso redor. Então é impossível analisar uma composição desse fluido universal, ver igualdade a cada análise que se faça. A cada vez que se for analisar, vai se ver uma composição diferente, porque o próprio pensamento do analista vai modificar essa composição do fluido universal. Porque eu me prendo muito à situação do ambiente em que nós vivemos, né? Eu costumo refletir, com base, evidentemente, no estudo da doutrina espírita, que nos diz isso, que o nosso pensamento constrói o ambiente em que nós estamos. Então, se nós estamos pensando no bem, o nosso ambiente... Por que aqui dentro todo mundo se sente bem? Né? Porque está todo mundo voltado com o pensamento de querer aprender alguma coisa, de querer se melhorar, de querer subir na escala espiritual. Mas se eu estou em casa, eu discuto com minha mulher e nós brigamos, nos desentendemos, pode ver que fica um clima desequilibrado mesmo, né? Aquele clima é desequilibrado não só por causa minha individual, é porque eu modifiquei o fluido no qual eu estou mergulhado. Então nós vivemos transformando sempre a ambiência em que nos encontramos, né? Não tenho dúvida disso. E ele aqui diz que o perispírito é tirado do fluido universal, como o próprio corpo material é, né?
participa ao mesmo tempo da eletricidade, do fluido magnético e até certo ponto da matéria inerte. Poder-se-ia dizer que é a quintessência da matéria. Quer dizer, ele está dizendo, é a quintessência da matéria, mas ainda é matéria, né, o perispírito. É o princípio da vida orgânica, porém não o da vida intelectual que reside no espírito. É, além disso, o agente das sensações exteriores. Então, o perispírito, ele não tem a inteligência. A inteligência é sempre do espírito, ele tem as sensações porque é o espírito que sente, e evidentemente através do perispírito. O perispírito não tem nenhuma sensação e nem raciocina. Quem dá raciocínio é o perispírito, porque quando a gente, tem gente que é evidente, né, vê espírito materializado. Aquele espírito que está materializado ali, o agente governante daquele perispírito é o espírito, né? O perispírito sem o espírito não é nada, é como um corpo físico sem o espírito também, não é nada. É, além disso, o agente das sensações exteriores. No corpo, os órgãos servindo-lhes de condutos localizam as sensações. Destruído o corpo, elas se tornam gerais. Daí o espírito não dizer que sofre mais da cabeça do que dos pés, ou vice-versa. Então, o perispírito, o nosso corpo só sente alguma coisa, por exemplo, a Wanda me dá um espetado aqui. Eu sinto porque o meu perispírito comunicou ao meu espírito a alfinetada que eu levei. O perispírito é o agente de ligação entre o espírito e a matéria, né? Nós já sabemos disso, que nós somos uma tríade: corpo físico, espírito e perispírito. O perispírito é a identidade espiritual que acompanha o espírito em todos os momentos de sua existência imortal, porque ele, quando o corpo material se deperece, se depaupera, o perispírito continua sendo a identidade do espírito. É grande a beça isso. Tinha que ter duas palestras para falar isso. Eu achei estranho, porque era uma pergunta só, né? A gente estuda e está sempre sendo surpreendido. Viu como é importante estudar? Eu não lembrava mais desse item aqui. Não se confundam, porém, as sensações do perispírito, que se tornou independente, com as do corpo. Estas últimas, só por termo de comparação, as podem tomar, e não por analogia. Quer dizer, as sensações do corpo físico são completamente diferenciadas da sensação do perispírito, né? É por isso, porque o corpo físico sente calor, o perispírito já não sente, porque é uma matéria muito quintessenciada, é muito sutil, e à medida que o espírito evolui, essa matéria do perispírito vai se quintessenciando cada vez mais, vai ficando mais sutil e menos suscetível a sentimentos de qualquer natureza, né? Já não sente no começo, e cada vez se depurando mais, aí mesmo é que não vai sentir nada, né? Liberto do corpo, o espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é corporal, embora não seja exclusivamente moral, como o remorso, pois que ele se queixa de frio e calor. Eu não entendi. Não pode sofrer. Esse sofrimento é corporal, embora não seja exclusivamente moral, como o remorso, pois que ele se queixa de frio e calor. O espírito ele se queixa momentaneamente. Por quê? Porque ele ainda está nas perturbações da desencarnação. Depois que ele se livrar dessas perturbações, é que ele deixa de ter essas sensações, né? A sensação de calor, a sensação de frio, a sensação de dor. Porque o espírito, muitas das vezes, ele está na pátria espiritual, mas ele está pensando que ele está encarnado, né? Então, se ele foi supliciado, ele foi, por exemplo, agredido fisicamente antes da desencarnação, ele está no plano espiritual sentindo todas as sensações que sentiu na hora do suplício,
né? Até que ele seja esclarecido de que ele não tem mais o corpo físico, que aquela dor é apenas impressão dele. Ele aí realmente... Isso acontece muito na mesa mediúnica, né? O espírito chega reclamando de uma dor terrível, aí o doutrinador conversa com ele, explica para ele que aquela dor dele é apenas impressão, que ele não tem mais um corpo físico que possa sentir essa dor, e em geral eles saem da doutrinação aliviados da dor, sem sentir mais a dor, né? Quem trabalha em mesa mediúnica tem muito aprendizado nessa área, né, da sensação dos espíritos. Também não sofre mais no inverno, aí é o meu caso, né? Também não sofre mais no inverno do que no verão. Temos-los visto atravessar chamas sem experimentarem qualquer dor. Nenhuma impressão lhes causa, conseguintemente, a temperatura. Aí já é um ponto de inveja que eu tenho deles, né? Porque, Deus me livre, ainda hoje eu estava fazendo um trabalho lá em casa, né? Aí botei uma chave de ferramenta, né, em cima do ambiente onde tem o registro de água. E fiquei trabalhando. Quando eu fui pegar aquilo ali, eu tive que largar no chão porque queimou minha mão. 15 minutos que eu fiquei com aquilo ali. Ver se eu sou espírito desencarnado, eu não sentia nada, não ia queimar minha mão, né? Então não é para sentir inveja? Ensina-nos a experiência que, por ocasião da morte, o perispírito se desprende mais ou menos lentamente do corpo, que durante os primeiros minutos depois da desencarnação, o espírito não encontra explicação para a situação em que se acha, crê não estar morto, por isso que se sente vivo, vê a um lado o corpo, sabe que lhe pertence, mas não compreende que esteja separado dele. Foi o caso daquele acidentado lá em Angra dos Reis que eu contei no começo, né? Ele via o corpo físico dele separado da cabeça e via o corpo dele perispiritual igualzinho, ele não entendia nada. Aí foi preciso a doutrinadora conversar com ele, explicar para ele não se assustar, que era assim mesmo, que ninguém morre, que ele tinha sofrido um acidente, mas ele continuava vivo, foi apenas o corpo dele que se dilacerou, né? Aí ele saiu feliz da vida de não estar sentindo dor nenhuma pelo que aconteceu. Essa situação dura enquanto haja qualquer ligação entre o corpo e o perispírito. Disse-nos certa vez um suicida: não estou morto, e acrescentava: no entanto, sinto os vermes me roerem. Ora, indubitavelmente, os vermes não lhe roíam o perispírito, e ainda menos o espírito, roíam-lhe apenas o corpo. Como, porém, não era a completa separação do corpo e do perispírito, uma espécie de repercussão moral se produzia, transmitindo ao espírito o que estava ocorrendo no corpo. Repercussão talvez não seja o termo próprio, porque não pode induzir a suposição de um efeito muito material. Era antes a visão do que se passava com o corpo, ao qual ainda o conservava ligado o perispírito, o que lhe causava a ilusão que ele tomava por realidade. Então, vê que coisa interessante, né? Ele já estava num estado de decomposição o corpo dele, que ele sentiu os vermes. Quer dizer, mas ele, na verdade, ele estava impressionado, porque ele devia estar vendo os vermes e, consequentemente, ele estava vendo o corpo dele ser devorado e por isso ele sentia como se fosse o sentimento dos vermes, né? Então, vê como é complicado essa coisa e como é interessante e lógica a explicação, né? Porque é muito lógico a gente saber que o perispírito não tem a sensibilidade do espírito, do corpo material. Ele, quando se liberta do corpo físico, ele para de sentir todas as sensações que o corpo físico sente. Então,
Por isso que é interessante a gente estudar a doutrina e ficar preparado para um momento qualquer. Eu penso assim, um dia que eu falar com minha mulher, ela não me responder, eu posso desconfiar que eu já era, né? Aí eu já vou saber que eu vou fazer esforço para me separar logo do meu corpo físico para não sentir nada, né? Então isso ajuda muito. A sensação... O que é, Marlene? Helena? Não só do suicida. Ele aqui citou um caso de um suicida, mas não é só do suicida. Não só do suicida. Se você ler Humberto de Campos, tem uma narração, não sei em que livro dele, que o espírito não era suicida e contou lá que estava sentindo os vermes corroerem a ele. Em geral, o suicida com mais sintoma, né? Mas outro espírito qualquer, o espírito que fica ao lado da campa ali, não quer se separar. Tem uma mensagem do Humberto de Campos que o espírito estava há 30 anos ao lado da sepultura dele, ele sentiu tudo. Ele não era suicida. Hã? Fala uma de cada vez. Mas, de qualquer maneira, quando o espírito se separa completamente do corpo físico, essas sensações se diluem, né? Pelo menos é o que a gente entende com o estudo da doutrina. Assim, pois, não haveria, no caso, uma reminiscência, porquanto não fora vista, eu já tinha lido. Ele não fora em vida corroído pelos vermes, havia o sentimento de um fato da atualidade. Isto mostra que deduções se podem tirar dos fatos quando atentamente observados. Durante a vida, o corpo recebe impressões exteriores e as transmite ao espírito, por intermédio do perispírito. Quer dizer, quando eu sinto qualquer coisa, o meu corpo sente qualquer coisa, eu sinto porque o meu perispírito me transmite. Eu não sinto direto do corpo, eu sinto por intermédio do meu perispírito. Eu sou um espírito encarnado num corpo. Quando esse corpo sofre qualquer agressão, para ter conhecimento dessa agressão, é preciso que o meu perispírito me comunique. É o que sempre ocorre invariavelmente, porque o perispírito nunca... Não existe possibilidade de o perispírito abandonar o espírito no corpo, ficar só corpo material e espírito. Não existe essa possibilidade. O perispírito está sempre presente. Então, imediatamente, a não ser alguns casos de algumas doenças, né? Eu ouvi, um dia desse eu estava lendo uma revista, existe uma doença da insensibilidade. O corpo físico não sente nada, absolutamente nada. E é perigoso porque a pessoa perde um pedaço do corpo e não sente, né? Quer dizer, tem doença para tudo. A não ser um caso assim, o corpo não sente. Mas numa encarnação normal, o espírito sempre sente qualquer agressão física no corpo através da comunicação perispiritual. Uma vez morto, o corpo nada mais sente, por já não haver nele espírito nem perispírito. Este, desprendido do corpo, experimenta a sensação, porém, como já não lhe chega por um conduto limitado, ela lhe torna geral. Então, o espírito, como ele não se desligou completamente do corpo físico, a sensação ainda chega nele, né, transmitida pelo próprio perispírito, porque o perispírito, se o espírito ainda está ligado ao corpo, o perispírito também está, né? Tudo é em função do perispírito. O perispírito é que é o agente condutor. É como se fosse para a energia elétrica o fio condutor, né? É o perispírito que fazendo o papel de comunicar as reações do corpo físico ao espírito. Ora, não sendo o perispírito realmente mais do que simples agente de transmissão, pois que no espírito é que está a consciência, lógico será deduzir-se que, se pudesse existir perispírito sem espírito, aquele nada sentiria, exatamente como um corpo que morreu.
Se o espírito pudesse não ter o perispírito se separar do espírito, o perispírito não sentiria nada. Porque quando o espírito sente alguma coisa, ele sente através do perispírito. Mesmo aquela sensação que é só fictícia, ele ainda está ligado ao corpo físico, o sentimento que ele tem é através do perispírito. A própria dor que o espírito possa sentir ilusoriamente é sentida através do perispírito, porque o espírito em si, ele não sentiria nada. E nem o próprio perispírito separado do espírito sentiria nada. Do mesmo modo, se o espírito não tivesse perispírito, seria inacessível a toda e qualquer sensação dolorosa, é o que acabamos de ler, né? É o que se dá com os espíritos completamente purificados. Sabemos que quanto mais eles se purificam, tanto mais etérea se torna a essência do perispírito, donde se segue que a influência material diminui à medida que o espírito progride, isto é, à medida que o próprio perispírito se torna menos grosseiro. É aquilo que eu falei, né? O espírito acompanha o progresso, o perispírito acompanha o progresso espiritual. O espírito se depura, o perispírito também se depura. Na mesma coisa na matéria. O espírito se depura, o corpo humano é mais depurado. O corpo humano também evolui. Por isso que nos planetas superiores, até o corpo físico tem superioridade em relação a nós. Por isso que eu falei ainda agora que existem corpos físicos em planetas mais evoluídos que são muito mais sutis do que o perispírito de nós encarnados na Terra. O nosso perispírito de terrestres, de terráqueos, é mais grosseiro do que muito corpo físico em alguns planetas evoluídos, em muitos planetas evoluídos, né? Não em alguns. Nós sabemos que existem inúmeros planetas mais evoluídos do que a Terra. Apenas nós temos que nos esforçarmos para chegar lá um dia, né? Que a barra é pesada para conseguir isso, viu? Mas dir-se-á, desde que pelo perispírito é que as sensações agradáveis, da mesma forma que as desagradáveis, se transmitem ao espírito, sendo o espírito puro e inacessível a umas, deve-se sê-lo igualmente às outras. Assim é de fato com relação às que provêm unicamente da influência da matéria que conhecemos. O som dos nossos instrumentos, o perfume das nossas flores, nenhuma impressão lhe causam. Entretanto, ele experimenta sensações íntimas de um encanto indefinível, das quais ideia alguma podemos formar, porque a esse respeito somos iguais cegos de nascença diante da luz. Quer dizer, os espíritos superiores têm sensações que nós não temos nem ideia de que sensações sejam essas. São tão purificadas que, como Kardec diz aqui, a nossa música, os nossos instrumentos musicais, nada representam para eles. Eles não têm nenhuma afinidade com isso, porque o que existe no plano espiritual em que eles vivem, no plano material mesmo em que eles vivem, tem uma superioridade tão grande que a espiritualidade vive dizendo que a nossa música, mesmo a música clássica, que para nós é a música de mais alto padrão existente no planeta, para eles não significam nada, dadas as belezas que contêm as músicas produzidas nos planetas mais elevados, né? Então, esse tipo de raciocínio, no meu entender, deve servir para nos estimular, nos dar vontade de nos tornarmos melhores a cada dia, né? Porque se nós não nos esforçarmos, nós vamos levar mais tempo para chegar a esses níveis de evolução espiritual. E eu creio que depois de conhecer a doutrina espírita, a maioria de nós está interessado em se tornar melhor, em se tornar espírito evoluído, né? Até atingir a gradação de espírito puro, espírito bem-aventurado. Só que, para nos tornarmos isso, nós temos que ter o conhecimento do universo, de tudo que existe no universo, não é do planeta Terra. Por isso que hoje nós somos espíritos planetários, mas a nossa destinação é nos tornarmos espíritos universais,
né? Espírito universal, nós nos tornaremos quando nos tivermos purificado completamente, atingindo o grau de espírito bem-aventurado e espírito puro, né? Agora, isso demanda muita caminhada material ainda para nós, né? Entretanto, ele experimenta sensações íntimas de um encanto indefinível, das quais ideia alguma podemos formar, porque a esse respeito somos quais cegos de nascença diante da luz. Sabemos que isso é real, mas por que meio se produz? Até lá não vai a nossa ciência. Sabemos que no espírito há percepção, sensação, audição, visão, que essas faculdades são atributos do ser todo, e não como no homem de uma parte apenas do ser. Mas de que modo eles as têm? Ignoramo-lo. Os próprios espíritos nada nos podem informar sobre isso, por inadequada a nossa linguagem, a exprimir ideias que não possuímos precisamente como é, por falta de termos próprios, a dos selvagens, para traduzir ideias referentes às nossas artes, ciências e doutrinas filosóficas. Então, é inexplicável, inatingível ao nosso entendimento as sensações elevadas dos espíritos já purificados. É tão purificado que não existe termo de definição que nos possa fazer compreender. Por mais que eles se esforcem, por isso que o Kardec colocou aqui, é inatingível esse entendimento. Então, se nós queremos saber disso, tratemos de nos purificar, porque até lá vamos comer muito barro ainda, né? Dizendo que os espíritos são inacessíveis às impressões da matéria que conhecemos, referimos-nos aos espíritos elevados, cujo envoltório etéreo não encontra analogia neste mundo. Outro tanto não acontece com os de perispírito mais denso, os quais percebem os nossos sons e odores, não, porém, apenas por uma parte limitada de suas individualidades, conforme lhes sucedia quando vivos. Pode-se dizer que neles as vibrações moleculares se fazem sentir em todo o ser e lhe chegam assim ao sensorium comune, que é o próprio espírito, embora de modo diverso e talvez também dando uma impressão diferente, o que modifica a percepção. Então, o que é que ele está dizendo aqui? Que nós não temos a ideia de como essa coisa se processa. O espírito, ele tem sensações que ele não sabe explicar. Por exemplo, eu tenho dificuldade de entender quando diz assim, o espírito não enxerga com os olhos, ele enxerga todo o ser. Eu fico raciocinando, enxerga em 360 graus, né? O espírito enxerga em 360 graus. Ele não, o tato dele é diferente, é mais quintessenciado, não. É mais... de mais intensidade, né? Que clareia em volta, né? Clareia tudo, né? Então, o espírito, dizem que a clarividência também é assim, né? O médium clarividente, ele não vê com o olho da matéria, com o olho material, ele vê com o seu espírito. O médium clarividente, ele quando enxerga um espírito, como se diz, materializado, ele enxerga com seu olho, com seu espírito e não com o olho material. Tanto que o médium pode ver de olho fechado. A dona Ivone Pereira, nos livros dela, que a dona Ivone Pereira foi uma médium sui generis, né? A dona Ivone, dificilmente ela fazia uma psicografia direta ditada por um espírito. Ela era transportada
a um determinado ambiente, ela tomava conhecimento daquilo tudo, depois voltava, aí o espírito ainda ia ajudá-la a descrever aquilo que ela viu. Mas ela via com o quê? Com o corpo, com o espírito, não era o corpo material dela que via. Ela tinha uma visão como se fosse um espírito liberado da matéria, porque ela realmente ia em espírito, porque o corpo dela ficava localizado. Ele não acompanhava, ela não era com o corpo físico que ela ia. E ela via tudo com o olho, com o espírito, né? E da mesma maneira que os espíritos desencarnados veem, né? Em apoio ao que dizemos, há o fato de que esta penetração é tanto mais... eu pulei aqui. Pode-se dizer que neles as vibrações moleculares se fazem sentir em todo o ser e lhes chegam assim ao sensorium comune, que é o próprio espírito, embora de modo diverso e talvez também dando uma impressão diferente, o que modifica a percepção. Eles ouvem o som da nossa voz, entretanto nos compreendem sem o auxílio da palavra, somente pela transmissão do pensamento. Isso é outra coisa. O espírito, ele não se comunica muito verbalmente. A dona Ivone Pereira tem um livro fabuloso chamado Devação do Invisível, que ela fala que no plano espiritual, os espíritos, quanto mais elevados são, mais poder mental eles têm. No plano espiritual, por exemplo, dizem que o Mozart mora lá em Júpiter num palacete fabuloso que ele criou lá, né? Tem até uma obra aí que tem uns desenhos daquilo, né? Ele só produziu aquilo com o pensamento, ele não pegou no martelo, não pegou na pá para virar concreto, nada disso. Ele projetou mentalmente e construiu aquilo. É por isso que a gente tem a informação da espiritualidade, do poder do pensamento. O pensamento, se ele é poderoso na esfera espiritual, ele é poderoso também na matéria. Quando nós pensamos mal, nós estamos fazendo um estrago em muita coisa. E quando pensamos bem, ao contrário, estamos produzindo bem-estar para muita gente também, né? Então, o pensamento, o espírito não precisa da palavra articulada para se comunicar. Ele pensou, captou. Né? É por isso que a gente diz que nós estamos sempre sendo vigiados, porque onde nós estamos tem sempre uma porção de invisíveis nos acompanhando a caminhada, estejamos encarnados ou desencarnados. No próprio plano espiritual, existem nivelações diferentes de espírito, tanto que nas obras de André Luiz é muito comum ele contar que ele era levado a, por exemplo, a um ambiente de uma reunião qualquer de trabalho, numa instituição religiosa, um centro espírita, né? E ele dizia que estava cheio de espíritos ali que não os estavam vendo. Por quê? Porque a elevação espiritual daqueles espíritos eram inferiores à dele, do Clarencio, do Aniceto, quem estivesse com ele. Então eles viam os outros espíritos, mas os outros espíritos não os viam, dadas a sua inferioridade. O próprio André Luiz, na parte espiritual, ele levou muito tempo para poder visualizar a mãe dele, né? A mãe dele ia visitá-lo constantemente, mas ele não a via. Por quê? Por causa da diferença de vibração espiritual. Aqui está cheio de espírito, nós não estamos vendo, mas eles estão. Não porque sejam superiores a nós, mas porque eles adquiriram a capacidade de espírito desencarnado de estar em todo lugar. E eles enxergam a nós, estão vigiando, inclusive, nossos pensamentos, né? Evidentemente, os espíritos muito inferiores, eles também não alcançam qualquer cérebro para ver o que quiserem. Depende da elevação de cada um, depende do grau evolutivo de cada um para dimensionar a possibilidade que cada um tem de ver e de agir, né? A alma ou o espírito tem, pois, em si mesma a faculdade de todas as percepções.
Estas, na vida corpórea, se obliteram pela grosseria dos órgãos do corpo. Na vida extracorpórea se vão desanuviando à proporção que o invólucro semimaterial se eteriza. Quer dizer, quanto mais o invólucro semimaterial, que é o perispírito, vai se purificando, acompanhando a evolução espiritual, mais possibilidades eles alcançam, né? Aurido no meio ambiente, esse invólucro varia de acordo com a natureza dos mundos. Ao passarem de um mundo a outro, os espíritos mudam de envoltório como nós mudamos de roupa, quando passamos do inverno ao verão ou do polo ao equador. Quando vêm visitar-nos, os mais elevados se revestem do perispírito terrestre, e então suas percepções se produzem como no comum dos espíritos todos, dos espíritos, perdão. Todos, porém, assim os inferiores como os superiores, não ouvem nem sentem, senão o que queiram ouvir ou sentir. Tem até uma pergunta que tem no Livro dos Espíritos, que o Kardec pergunta: os espíritos veem tudo? Os espíritos elevados só veem e sentem aquilo que lhes interessa. Eles não estão preocupados com tudo que acontece à sua volta, eles só estão preocupados com as coisas que são úteis à sua elevação espiritual, ao seu engrandecimento espiritual. Então, eles não ficam bisbilhotando vida de ninguém, o espírito superior. Agora, o inferior fica, né? O inferior fica querendo levar a gente à bancarrota, né? É por isso que a doutrina espírita ensina que nós nos devemos modificar, buscar a nossa reforma íntima, buscar a nossa purificação espiritual, a nossa elevação espiritual, para tornarmos-nos melhores a cada dia. Esse é o esforço que todo espírita tem que fazer. Se não fizer um mínimo de esforço nesse sentido, nós estaremos perdendo a nossa jornada encarnatória com o conhecimento que adquirimos, né? Então, as sensações dos espíritos, elas são muito diversificadas em função de sua elevação espiritual, né? O espírito, a gente vê na narrativa de vários livros da doutrina espírita, tem espíritos que desencarnam e assistem até o próprio sepultamento, de tão desmaterializado que ele fica, de tão liberado das amarras espirituais, quando da desencarnação eles são. Tem uma que, através do Humberto de Campos, o irmão X, falou que sentou em cima do caixão para observar as falsidades ao redor dele, né? Então, nós, quando desencarnarmos, vamos levar muita vantagem em relação àqueles que não conhecem a doutrina espírita, porque nós vamos quase que mais rapidamente nos vermos liberados dessas amarras que nos trazem perturbação com a desencarnação. A gente tem uma notícia aqui que foi dada há um tempo atrás, muito interessante. Nós tivemos uma companheira lá na Vila Sapê, chamada Dona Isabel. Você conheceu, Márcia, a Dona Isabel? Não, né? A Dona Isabel era uma criatura que vivia naquela comunidade e ela tinha uma crença na doutrina espírita impressionante, né? A Dona Isabel desencarnou por um processo cancerígeno bastante doloroso, né? A última vez que eu vi Dona Isabel com vida, ela tinha pedido para eu ir na casa dela, que as pessoas estavam reclamando que a casa dela só vivia cheio de evangélico, fazendo prece. Aí cheguei lá, ela falou: o pessoal está me criticando que eu recebo os evangélicos, mas eles pedem, eu não vou dizer que não, eles vêm aqui para rezar, qual é o problema que tem, só porque eu sou espírita? Não, a senhora está certa, tem que deixar mesmo. Aí ela acabou desencarnando na quarta-feira, eu fui visitá-la num sábado, na quarta-feira ela desencarnou. E uns 3 meses depois, eu estava aqui no coral, que eu já cantei no coral, e quem estava fazendo a direção da reunião era o Jadiel. Aí, na hora do passe, o Jadiel, eu vi o Jadiel na direção, eu vi ele buscando o papel para psicografar, ele sentiu necessidade de psicografar, e psicografou, recebeu uma psicografia. Quando acabou a reunião que ele foi ler, o espírito falou assim: o conhecimento da doutrina espírita foi muito importante para mim, o conhecimento que eu tive com essa doutrina lá na Vila Sapê, porque quando eu cheguei
na parte espiritual, que eu desconfiei que estava desencarnada, eu fiz uma oração, aí chegou fulano, ciclano, ela mencionou todos os trabalhadores da Vila Sapê, que era daqui da casa, que ia para lá, que já tinham desencarnado, que chegaram na parte espiritual para ajudá-la. Então, vê a importância do conhecimento. E eu identifiquei logo, é Dona Isabel, e assinou lá, Isabel, não sei das quantas. O Jadiel deve ter até hoje essa mensagem. Então, isso é importante para a gente ver, a vantagem de a gente ter esse conhecimento. Agora, para que esse conhecimento tenha uma vantagem ainda maior, nós temos que começar a nos preocupar de nos desprender da materialidade, nos desvencilhar das necessidades materiais comuns que todos nós temos, não ficar apegado a bens materiais, não ficar apegado a entes queridos que vão continuar na Terra, porque isso traz prejuízo para o espírito desencarnante. Nós temos que estar completamente desapegados para podermos ter uma passagem tranquila para a pátria espiritual. Nós não vamos ter nenhuma sensações desagradáveis se nos preocuparmos. Eu, por exemplo, a minha mulher vive reclamando comigo, né, que eu vivo dizendo, Neida, aprende a fazer isso. Por quê? Porque quando eu desencarnar ela, a minha mulher não sabe ir num banco sacar um dinheiro com cartão, cara. Então, se ela não aprender, eu vou falar para ela, eu do lado de lá não vou nem querer saber de você, vai ficar com tua problemática aí, porque eu não vou nem querer saber. Por quê? Porque eu estou me esforçando para me desprender disso mesmo, e não vou me atazanar do lado de lá por causa disso não. Então, ela que tem que aprender, né? Então, nós temos que fazer esforços para nos desprendermos dessas coisas materiais. O ente é muito querido, eu vou, mas ele vai ter que continuar vivendo a vida dele, eu não vou poder ficar me lamentando lá, que me separei do meu ente querido, como o que fica na terra se lamenta pelo que foi, o que vai, muitas das vezes, fica se lamentando pelo que ficou, fica preocupado, como é que vai viver? Todo mundo continua a viver da maneira que Deus determinou. Eu, do plano espiritual, se eu não pude fazer nada encarnado pela pessoa, do plano espiritual eu vou poder fazer muito menos, a não ser orar por ele, como a gente também ora pelos desencarnados, né? Então, meus irmãos, o que eu podia falar sobre sensações dos espíritos, ainda tem mais coisa aqui para ler, mas é que nossa hora está chegando e eu já esgotei meus argumentos. Muito boa noite a todos e obrigado pela atenção.